pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais essa videoaula. E nela a gente vai tratar sobre como utilizar o sistema de transmissão por correias nos nossos projetos. Tá? A gente vai dar um exemplo aqui de um compressor de ar de pistão. Ele tem uma rotação final de 810 RPM. Ele é acionado por um motor elétrico, de indução trifásico com potência de 1 CV. A rotação desse motor é de 1730, tá? A distância entre centros é de 600 mm. A gente vai adotar algumas premissas, que o fator de serviço dele, para esse compressor, é de 1,5. O coeficiente de atrito da correia com a polia vai ser de 0,25. E o diâmetro da polia movida da polia motora é de 65 mm. Então o que a gente precisa determinar? Qual que é o perfil da correia. A gente precisa determinar também a quantidade de correias necessárias e quais são as forças atuantes nesse sistema de transmissão, para posteriormente, em uma próxima aula, a gente poder utilizar essas forças para o cálculo do eixo e do eixo árvore, tá? Enfim, então como que a gente começa? O que a gente não tem aqui? Para começar a calcular, a gente tem que calcular os diâmetros, tá? Então existe uma regrinha prática que a relação de transmissão I é igual N1 dividido por N2, e também é igual a D2 dividido por D1. O que é o N? O N é a rotação, D são os diâmetros. Então, diâmetro a gente não tem. Então, o que a gente tem aqui no nosso sistema? Que N1 é a rotação do motor, que é 1730 RPM, que é dividido pela rotação de saída, 865. Isso é igual D2 a gente não tem. D1 a gente tem. A gente adotou como premissa de 65 mm. Convertendo e isolando o D2, então D2 eu posso considerar que é igual a 130 mm. Então a gente já fechou essa primeira questão, então a gente já sabe o diâmetro. Por que ele é necessário? Para posterior, para a gente poder calcular depois o diâmetro, o comprimento de correia, tá? Uma outra questão que a gente precisa é determinar qual que é o perfil da correia. Então, olhando na tabela, cruzando a informação de potência com rotação, a gente chega aqui ao perfil A. Então a gente já determina que o perfil que a gente vai utilizar de correia é o perfil A. O cálculo para chegar no comprimento nominal da correia é que L, que é o comprimento da correia, 2 vezes a distância entre centros, mais 1,57 D2 mais D1 mais, abre parênteses, D2 menos D1, fecha, eleva isso aqui ao quadrado, 4 vezes a distância entre centros. Então, trocando as incógnitas pelos valores numéricos, então L é igual a 2 vezes 600 mais 1,57 D2 é 130, que a gente já calculou, mais D1, que é 65, mais D2, que é 130, menos D1 de 65, eleva isso aqui ao quadrado, divide por 4 vezes 600. Realizando esses cálculos, a gente determina que L é igual a 1507,9, que é aproximadamente 1508 milímetros. E olhando na tabela de um fabricante, a gente chegou, olhando aqui na tabela, a uma correia perfil A, como a gente já determinou anteriormente pela potência e pela rotação, 58. Ela tem aproximadamente 1505 milímetros de comprimento. Não é necessário recalcular a distância entre centros, porque esse valor aqui ele é muito pequeno, né? Esses 3 milímetros aqui, ele é um valor
consideravelmente pequena. Então a gente visualiza que isso é um valor desprezível de correção de distância entre centros, tá? Então a gente vai assumir essa correia aqui e o Mi vai continuar com 600 de tamanho. Então a gente já fizemos duas coisas, determinando o perfil e qual que é o comprimento nominal da correia. Vamos para o segundo passo agora, que é determinar a quantidade de correias, tá? A quantidade de correias para o nosso sistema de transmissão, tá? Então, considerando o cálculo para ela, que é a quantidade de correias é igual ao HP do motor vezes o fator de serviço, isso aqui dividido pelo HP da correia vezes o fator de correção de arco. Fator de correção de arco. Então, está aqui outro cálculo que a gente necessita fazer. O que a gente já tem aqui? O fator de serviço já foi determinado pelo tipo. Já temos o HP do motor. A gente precisa determinar o HP por correia, que é a quantidade de potência que cada correia pode transmitir, e o fator de correção de arcos. A gente vai começar pelo fator de correção de arco, tá? Então, como que a gente faz o fator de correção de arco? O fator de correção de arco, primeiro a gente tem que calcular o arco. Como eu tenho duas polias de diâmetros diferentes, ela gera arcos diferentes, então a gente precisa calcular isso. Então o alfa, que é o ângulo, é 180 menos 60 vezes D2 menos D1 dividido pela distância entre centros. Substituindo os valores na equação, fica alfa igual a 180, 60 vezes D1, D2, que é 130, menos D1, que é 65, tudo isso aqui dividido pela distância entre centros e 600. A gente chega a um ângulo de 173,5 graus. Olhando na tabela, cruzando o valor na tabela, a gente chega aproximadamente, um valor aproximado do fator de 0,99, tá? Valor aproximado. Pequena variação aqui não interfere de maneira considerável, tá? Então a gente já fechou o fator. Então a gente já descobriu o fator. Agora a gente vai descobrir o fator da correia. Então, para descobrir o fator da correia, olhando nessa tabela, a gente tem que descobrir qual que é a velocidade da correia e cruzar. A gente já tem o perfil, a gente tem que descobrir a velocidade de correia e a gente já tem o diâmetro da polia movida, da polia motora. Então a gente precisa calcular qual que é a velocidade periférica da correia. E ela é dada em que? V é igual a π N de N1 D1. Lembrando que o diâmetro tem que ser dado em metros, porque a unidade de medida aqui sai em metros por minuto. Tá? Então a velocidade periférica é π vezes a rotação de 1730 vezes D1. D1 em milímetros é 65, a gente converte para metros, 0,065. A gente chega aproximadamente a um valor de velocidade periférica de 353,2 metros por minuto. Cruzando esses valores, tanto de velocidade, quanto de diâmetro, quanto do perfil, olhando na tabela, a gente consegue encontrar que é uma potência transmitida de 0,6 HP. Então, voltando para o nosso cálculo aqui, agora a gente vai montar a equação, tá? Então, a quantidade de correias é o HP do motor. Eu disse inicialmente que é um CV. Então, já que é um CV, a gente pode considerar que um CV é aproximadamente um HP. Não é, tá? Tem uma pequena conversão, mas a gente vai, como efeito de cálculo, a gente vai considerar que uma CV é aproximadamente um HP. Então, é 1 HP. O fator de serviço, a gente já disse no início que é 1,5. Isso aqui dividido pelo HP da correia, 0,6, vezes o fator de serviço,
0,99. Então a gente chega a um valor aqui de 2,52 correias. Só como não existe 0,52 de correias, a gente aproxima para 3 correias necessárias. Então aqui a gente fecha a primeira parte dessa aula, tá? Na próxima videoaula a gente vai tratar somente com forças, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso. Pessoal, se você gostou dessa videoaula, deixa teu joinha aí, se inscreve no canal e ajuda a gente a crescer. Valeu!